O que a gente tem que entender é o seguinte: quando eu estou me comunicando de um ponto A, de uma máquina A, para uma máquina B, via HTTP, então eu tenho HTTP request e eu vou ter o HTTP response. Independente se eu estou utilizando ou não Axios, tá? Isso aqui sempre vai ocorrer. O que acontece? Eu não tenho controle, eu não sei quanto tempo vai durar essa requisição, porque eu tenho que enviar a requisição e esperar a resposta. O que vai acontecer? Pode acontecer vários problemas nesse meio do caminho aqui, ó. Por exemplo, caiu a internet. E aí? Lembrando que esse ponto A e ponto B eles estão separados fisicamente, né? Esse aqui está em uma cidade, esse aqui pode estar em outra cidade, ou até mesmo um país. É como se eu estivesse acessando o site. Se o site está fora do ar, eu não tenho poder sobre isso. Então o que vai acontecer? Primeiro, eu não tenho controle sobre a integralidade, ou seja, eu não sei se esse lado B aqui, ó, esse servidor destino, se ele está ativo ou não. Então não tenho controle sobre a integralidade e nem controle sobre o tempo de duração dessa ação. Então repare, quando a gente fala de tempo, eu não sei quanto tempo vai durar. Nós estamos falando de assincronismo. Nem sei se essa palavra existe, para ser bem sincero, tá? Então a gente está falando sobre assincronia ou assincronismo, que é o seguinte: eu vou fazer alguma coisa que eu não sei quanto tempo vai durar. Eu realmente não sei quanto tempo vai durar. E eu nem sei se vai dar certo ou não. Pode ser que no meio do caminho dê algum problema. Pode dar errado também. E aí vem a utilização de duas coisas, que é, para cobrir a questão da assincronia, tempo, nós vamos utilizar async await. Já vamos entender isso aqui. E para garantir integralidade ou não, nós vamos utilizar try catch. Então vamos entender, vamos focar um pouco agora no tempo e como utilizar async await para entender como é que isso funciona. Então, vamos lá. Não vou salvar. O que vai acontecer? Em termos de código, por exemplo, vamos supor que eu faça essa requisição. Então eu tenho um método, vamos supor aqui, o método nosso find address lá que nós estávamos fazendo. Vou colocar o find address, é a função. Então no meio do caminho o que vai acontecer? Estou apanhando aqui da minha caneta. Então no meio do caminho o que vai acontecer? Em algum momento, estou fazendo código aqui, vai ter um monte de código. Em algum momento eu vou fazer a requisição. Então faço o HTTP request. Vou disparar a requisição lá para o ViaCep. Esse ponto aqui é uma ação assíncrona. O async, né? O async vem de assíncrono. Então vamos supor que eu faço aqui a requisição. Vou fazer axios, ponto, alguma coisa. A gente vai fazer o get lá. Já vou explicar para vocês o que é esse cara aqui. Esse cara aqui é assíncrono. Eu não sei quanto tempo ele vai durar. Ele pode durar 1 segundo, 2 segundos, 1 milésimo de segundo, 100 milésimos de segundos. Eu não tenho controle sobre o tempo. Então, eu tenho a variável tempo indefinida aqui. Então, eu não sei quanto tempo isso aqui vai durar. Eu nem sei, na verdade, se vai acontecer. Pode ser que dê algum erro no meio do caminho. Enfim. O que acontece? Um ponto importante da gente saber é o seguinte, ó. Quando eu tenho, olha só, quando eu tenho uma ação em que eu não sei quanto tempo vai durar, ou seja, uma ação assíncrona, o JavaScript, ele possui um comportamento chamado, ele é um comportamento não bloqueante. O que quer dizer o seguinte: se tem uma chamada de método aqui, alguma coisa que eu não sei quanto tempo vai durar, o JavaScript não espera isso acabar. O que vai acontecer? Ele vai chegar nessa linha, ó, executou essa linha, executou essa. Chegou nessa aqui e fala, opa, isso aqui é assíncrono. Não sei quanto tempo vai durar. O que ele vai fazer? Vai esperar isso aqui acabar? Ele vai prosseguir para o próximo. Quando aquilo lá acabar, aí ele vai voltar para cá
e executar o que tem que ser executado. Então, por padrão, ele tem esse comportamento chamado assíncrono. E para fazer com que a gente consiga esperar isso acontecer, é o que a gente usa o await. O await vem de espera alguma coisa acontecer. E ele vai esperar aquilo lá acontecer. Então o que eu tenho que fazer aqui, no final das contas, deixa eu pegar a borracha aqui. Eu vou apagar aqui, beleza, peguei um pouquinho do ar lá. Eu tenho que colocar, na hora que eu for chamar um método assíncrono, chamar uma função assíncrona, eu vou colocar na frente await. Simplesmente isso aqui. Ah, isso aqui é assíncrono. Coloca await aqui na frente. O await vai falar, opa, pera aí. JavaScript, aliás. Não vai para o próximo passo. Espera isso aqui acabar. Depois você vai prosseguir para o próximo passo. E é isso que a gente tem que saber para consumir o Axios. Porque o Axios, naturalmente, quando a gente faz a requisição, ele é assíncrono, tá? O assíncrono quer dizer o seguinte. Quando eu faço a requisição, ele vai me devolver uma promessa, tá? Uma promise. Uma promessa é, bom, vai acontecer, em algum momento eu vou terminar de fazer o que eu tenho que fazer e eu te trago uma promessa de que vai dar certo. Mas toda promessa pode dar errado também, né? Então, pode dar certo, pode dar errado, tá? E isso é a questão que a gente estava falando sobre a integralidade. A gente não tem controle sobre a integralidade. Tá? E aí, para suprir esse problema, entre aspas, a gente vai utilizar o try-catch. Mas vamos focar agora no async await, para a gente utilizar já o Axios, tá? E a gente vai para o try-catch depois. Então vamos lá agora no Visual Studio Code e vamos começar a fazer esse consumo da API. Então, entendendo o async await, por cima que a gente conseguir entender ali, a gente já consegue consumir sem problema nenhum, tá? Para facilitar um pouco, não vou criar o service agora. Vamos abrir lá o nosso componente, Form Client, o que nós estávamos, e vamos fazer a requisição aqui mesmo, tá? Vamos fazer a requisição aqui mesmo. Então, o que eu vou fazer? Antes do export default, vou importar o Axios aqui. Então, vamos lá. Antes do export default, import Axios from Axios. Então, eu importei o Axios, beleza? Agora eu posso utilizar ele. Como eu quero consumir isso aqui, ó, via cep.com.br/ws, o cep/json, esse endereço aqui, ó, eu vou utilizar aqui antes do address lock, vou chamar Axios. E para fazer uma requisição, essa requisição que nós vamos fazer é uma requisição GET, tá? Depois eu vou explicar as diferenças dos verbos HTTP. Nós temos requisições GET, POST, PUT, DELETE. Mas basta entender que essas requisições que nós fazemos aqui na URL, quando a gente digita o endereço no browser, são todas requisições do tipo GET. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, axios.get, tá? É uma função. E aqui eu tenho que passar o endereço. O endereço vai ser https:// viacep.com.br/ws/. O CEP, eu vou colocar um CEP padrão aqui, ó, 79.060.231/JSON, que é o formato que ele vai retornar. Ó, aqui eu já vou colocar, na verdade, ao invés do CEP fixo, eu vou colocar o this client zip code, que esse é o cara que ele tem que buscar. Eu só vou mudar a string aqui, que eu não vou usar aspas. Vou usar o acento grave para virar o template string aqui, ó. Só para conseguir aqui, ó, utilizar a interpolação do string template. Então, dólar entre chaves, aqui eu vou colocar o this client .zipcode, que é o CEP. E isso aqui que tem que ser o meu link, a minha requisição. Então, esse cara aqui é o ponto, é a linha que vai fazer a requisição HTTP. Então, vou até colocar aqui, ó, requisição. Opa, requisição, opa, tá tudo errado. Requisição HTTP GET. Vamos colocar aqui. E aí o que acontece? Isso aqui é assíncrono. É assíncrono. Pelo fato dele ser assíncrono,
eu preciso utilizar aqui o await. Fala, ó, espera isso aqui acontecer para depois prosseguir. Se eu não tivesse o async aqui, o await, aliás, eu ia executar o this address lock antes disso aqui acabar. Ele tem o comportamento assíncrono, então ele não vai sincronizado. Ele vai depois vai outro, volta, vai. Então, para eu fazer com que ele comporte assincronamente, né? Aliás, sincronamente, de forma síncrona, tudo sincronizado, eu vou colocar no await, que é a palavrinha-chave para falar, ó, espere isso aqui acabar e depois executa o restante. Então, são esses detalhes, tá? O ponto aqui agora é o seguinte, sempre quando eu utilizo await, eu tenho que colocar o async na função que está encapsulando esse await. Qual que é a função que está encapsulando esse await? Se a gente for olhar, aqui está no if, e esse if está dentro do find address. Essa é a função. Como eu estou utilizando um await aqui dentro, eu tenho que falar que o find address ele é assíncrono, tá? Então eu coloco aqui, ó, async find address. Então eu só posso utilizar o await dentro de funções assíncronas, tá? Então async, por isso que eu coloco async ali, ó, no find address. Agora eu consigo utilizar o await, tá? Ó, o Axios.get ele vai retornar pra gente a resposta, tá? O HTTP response. Então vamos colocar isso dentro de uma variável. Let resp recebe o await.axiosget. Assim que se escreve, coloca o await aí mesmo, Você faz o let resp, né? A variável que você está criando receber o retorno do Axios.get já aguardado. Então você vai esperar acontecer para depois jogar na variável, tá? Se não tivesse isso aqui, ó, eu ia receber aqui na variável resp algo que eu não esperaria. Um outro objeto, uma promise, na verdade, eu receberia uma promise. Quando eu coloco o await aqui, ó, eu estou falando aguardo o resultado acontecer, depois guardo o resultado na variável que eu estou escrevendo aqui, que no caso é resp. Então, eu estou criando essa variável response que vai aguardar o Axios.get acontecer, que é a requisição. Isso aqui ele vai me retornar uma resposta HTTP, que está aqui nessa variável resp. Vamos imprimir ela só para ver como é que ela está. Então, vamos dar um console.log no resp, só para vermos como é que ela vai ficar, tá? Salvar aqui. Então, vamos salvar aqui. Vamos testar agora. Então, vou lá no clientela. O que eu vou fazer? Eu vou deixar, como a gente está imprimindo pelo console log, vamos deixar aqui o inspetor de elemento aberto. Vamos aqui em console. Ele deu alguns problemas aqui de importação, não vem ao caso. Vou limpar. Aumentar um pouco aqui. Recarregar a página. Opa, perdão. Eu tinha feito o npm install Axios, né? E acabei não voltando o servidor. Vou fazer o npm run service para ele levantar o serviço novamente. Aqui ele já rodou o servidor, já estou nele e vou começar a escrever aqui o CEP do cliente. Vou colocar o CEP da escola, 79060-231. Fez a requisição. Repara que ele demora um tempo, tá? Não é VaptVupt. Por isso que ele é assíncrono. Então, ó, o resp, nossa response, né, nossa resposta é este objeto aqui, ó. Se eu abrir ele aqui, eu consigo ver. Dentro desse objeto ele tem um atributo chamado data. Tem outras informações aqui, ó. Headers, que é a cabeçalho da resposta, informações do request. O que mais importa pra gente agora é, dentro da resposta tem o data. O data é o cara que eu quero, ó. Tem aqui, ó, bairro, CEP, complemento, GUI, IBGE, entre outras coisas aqui. O que eu vou fazer? Como isso aqui está dentro do resp.data, agora eu vou pegar esses atributos aqui e jogar nesses campos. Como? Utilizando nosso client, nosso this.client. Então vou fazer isso lá no método. Vamos voltar aqui para o método. Então eu recebo a resposta aqui. Vou apagar esse console.log, a gente já viu que tinha que ver. E eu vou fazendo aqui, ó, this.client.street. Primeiro isso aqui. Recebe resp.data. Só para a gente ver aqui, ó. A rua é Logradouro. Então,
resp.data.logradouro. A gente tem que ir vendo essas variáveis de acordo com a resposta, tá? Então, esse aqui foi a rua. O que mais? This.client.neighborhood. Neighborhood. Recebe resp. Data. Bairro. This client. City. Cidade. Resp. Data. Localidade. A localidade que é a cidade. O F é o estado, tá? Vamos colocar o F por enquanto. This client. State. Recebe resp. Data. UF. E o que mais falta? Bairro foi, CEP não precisa, complemento também não, guia, IBGE não, localidade, logradouro, beleza, é só isso. São esses caras aqui. Então eu fiz a requisição, obtive a resposta e eu vou colocando em cada campo do meu endereço o endereço da resposta. Esse é o ponto que a gente vai fazer agora. Vamos testar então esse resultado, ó. Vou voltar aqui para o browser, já recarregou, vou digitar o CEP, 79.060.231, olha lá, preenchido, logradouro, bairro, cidade, estado. O número, o próprio cara tem que escrever, não dá para pegar o número dele. Então acabamos de fazer uma requisição HTTP, um consumo de web service, um consumo de API, beleza? O próximo passo que a gente vai fazer agora, até por uma questão de usabilidade, como o CEP ele demora um tempinho para buscar, vamos colocar um loading, tá? Vamos dizer, opa, tá buscando, então espera lá enquanto ele não busca. Então vamos fazer isso aqui agora. Então a questão é que essa requisição, essa busca do CEP pode demorar um pouquinho. Nesse meio tempo, nosso sistema não está dizendo nada para o usuário, então ele fica... Tudo bem, aqui ele vai rápido porque ele cacheou o meu CEP. Se eu digitar algum outro aqui, sei lá, não sei se tem isso aqui. Acho que ele não deu resultado, deixa eu pegar um outro aqui. Ali. Ó, vou colocar um CEP qualquer aqui, ó, 79.060.455. Ó, ele demora um tempo para buscar, tá vendo? Pode ser que ele nem encontre se der erro, né? Vou pegar o 200 lá que eu tinha colocado. 200. Ele demorou, tá demorando. Não sei nem se vai colocar aqui. 79.060. Ó, colocou. Tá vendo? Ele demora um tempinho. Então, nesse tempo que ele demora, é importante ter uma resposta, alguma coisa indicando na tela para o usuário que, ó, aguarda um pouquinho que a gente está buscando. É uma questão de usabilidade. Então, o que a gente vai fazer, ó? No Vuetify, o input, o text field aqui, eu posso colocar, por exemplo, vou colocar para vocês verem aqui no CEP. Eu coloco loading. Olha o que esse loading vai fazer, ó. Ele fica buscando. Então o que eu vou fazer? Enquanto ele estiver buscando, eu vou colocar uma flagzinha, uma variável true false, para falar, ó, tá buscando o CEP, então aguarda um pouco. E esse loading vai ficar apontando para essa variável. Então vamos colocar aqui, ó, lá no data, vamos colocar um finding address, buscando o endereço, que vai começar como false. Vai começar como false. Finding address, buscando endereço. Então find address começa como false, porque o endereço não vai ser buscado no começo. Lá em cima, ó, no input do CEP, o loading, ele vai estar apontando para esse finding address, tá? Eu quero que ele veja isso aqui como uma variável, então tem que colocar os dois pontinhos aqui, ó. Então, o loading vai ser true, vai ser ativo quando a variável finding address estiver true. Então ele vai ficar, o bind, ele vai ficar grudado nessa variável finding address. O que a gente tem que fazer agora? Feito ali o loading finding address, vamos lá embaixo e lá no método finding address, o que a gente vai fazer? Depois do if que nós fizemos aqui para validar se o código, o zip code, o CEP está escrito certo, nós vamos setar o finding address para true. Então vamos colocar this.finding address recebe true, recebe verdadeiro. Que aqui, ó,
Ele validou o CEP está certo, então ele vai começar a buscar o CEP. Então vou ativar o loading. Depois que ele buscou o CEP, depois que ele destravou o endereço, aí sim eu vou colocar o this finding address de volta para false. Aí ele vai desativar o loading, beleza? Então um controlinho, é uma brincadeira aí de flag, né? Vira true, fica false, true, false e vai ativando, desativando o load. Algo bem semelhante ao que a gente fez no disabled dos campos do endereço. Vamos salvar isso aqui e ver o resultado dele no browser. Então, atualizei a página, digitar o CEP 79060231. Aqui o loading foi muito rápido, né? Deixa eu recarregar. Ele fica em cache, né? 060 200. Muito rápido. Vamos. Não, deixa eu pegar um CEP qualquer aqui. 60 333. Olha lá, ao load. Ficou um pouquinho, vocês viram, né? É porque o que acontece? Fica em cache o resultado do via CEP ali. Então depois que eu digito um CEP que eu já digitei, ele fica em cache e vai bem rápido. Mas se for um CEP novo, 79061 olha lá o loading. E acho que ele não encontrou o CEP, por isso que ele deu errado. Ó. Ele deu um erro na busca pelo CEP. Então até que ele desbloqueou os outros campos, né? Quer dizer que ele não encontrou esse CEP. Aí você tem que digitar na mão aqui. Mas o que a gente tem que fazer é, caso não dê certo o CEP, ele dê errado, nós temos que pegar essa exceção, pegar esse erro e fazer alguma coisa. Uma mensagem para o usuário, ó, não encontramos CEP, digita aí o endereço na mão, tá? E para isso nós vamos utilizar o ToorCat, beleza? Nós vamos ver isso na próxima aula. Tranquilos? Então fizemos aqui o formulário completo do usuário, utilizando o layout, o grid system. Fizemos a busca pelo CEP, consumimos uma API, vimos aí o Axios, vimos o conceito de programação não bloqueante, a programação assíncrona, tá? E utilizando o async await, nós fizemos aí um consumo de web service, né? Faço aqui e ele busca o endereço, beleza? Tranquilos? O cancelar também, né? Tá aqui importante. E aí nossa busca de endereço pelo CEP já implementada. Então, o próximo passo que nós vamos fazer é, vamos validar, caso a busca pelo CEP não der certo, a gente exibe um erro e melhorar algumas questões de usabilidade. Vamos ver também a questão de, ao salvar, eu quero validar os campos. Esse campo não está digitado, digita aí. Então, a gente vai fazer essas validações também. Tranquilo? Beleza? Então é isso aí.